Este aqui é o Ozempic. Ele se destaca como um dos medicamentos mais comentados da atualidade. Curiosamente, sua popularidade não se deve à sua finalidade original, mas sim a um efeito adverso, ou melhor, a efeitos secundários. Inicialmente, o Ozempic foi desenvolvido para o tratamento do diabetes, condição na qual demonstra grande eficácia. Contudo, rapidamente as pessoas começaram a utilizá-lo como uma alternativa rápida para o emagrecimento. Agora que mencionei o Ozempic, diversas ideias podem surgir em sua mente. Talvez você nutra certo preconceito em relação ao medicamento, observando seu uso inadequado. Ou talvez tenha acompanhado comentários sobre um fármaco que supostamente revolucionaria o mundo. Diante disso, a dúvida sobre sua real eficácia se instala. E de fato, na maioria das vezes em que a internet proclama a mudança global por algo, essa predição não se concretiza. Entretanto, o tempo tem indicado que o Ozempic possivelmente representa uma exceção a essa regra. Surge então a questão: o Ozempic realmente transformará o cenário mundial? Buscarei responder a essa pergunta neste vídeo. Analisaremos os efeitos, tanto positivos quanto negativos, dessa nova classe de medicamentos para o diabetes. Caso o Ozempic se mostre tão potente quanto sugerem as novas evidências, ele poderá beneficiar bilhões de pessoas em todo o planeta. Para começar, qual o diferencial do Ozempic? Como ele atua? O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida, pertencente à classe de medicamentos conhecidos como agonistas do receptor de GLP-1. O termo agonista possui significado oposto a antagonista. Assim, se um antagonista é um inibidor, um agonista apresenta função semelhante ao hormônio em questão. Em outras palavras, um agonista de GLP-1 mimetiza a ação do GLP-1. O GLP-1, por sua vez, é um hormônio produzido naturalmente pelo organismo, integrante de um grupo hormonal denominado incretinas. Tais hormônios são liberados após a ingestão de alimentos, auxiliando o corpo a processar o açúcar ingerido, presente desde a frutose das frutas até os carboidratos do macarrão. O organismo converte esses açúcares em glicose, a principal fonte de energia para as células corporais. A concentração de glicose no sangue é denominada glicemia. Níveis desequilibrados de glicose, sejam baixos ou altos, podem acarretar problemas de saúde. Por essa razão, a manutenção do equilíbrio glicêmico é crucial para o bom funcionamento do corpo. Nesse contexto, hormônios como o GLP-1 desempenham um papel fundamental, controlando os níveis de glicose e estimulando o pâncreas a liberar insulina após as refeições. A insulina exerce um papel vital na conversão da glicose absorvida pelo sistema digestivo em energia celular. No entanto, indivíduos com diabetes tipo 2 apresentam resistência à insulina, além de uma possível diminuição na secreção desse hormônio ao longo do tempo. Consequentemente, pessoas com diabetes tipo 2 podem apresentar produção inadequada de insulina, ou mesmo quando a produzem, seus receptores não respondem ao sinal. A ausência dos efeitos adequados da insulina impede a conversão da glicose sanguínea em energia, representando um risco significativo à saúde. É nesse ponto que a semaglutida presente no Ozempic atua. Ao imitar o hormônio GLP-1, o Ozempic estimula o pâncreas a produzir mais insulina do que o usual, auxiliando na regulação da glicemia em indivíduos com diabetes. Os benefícios, porém, não se restringem a isso. O Ozempic também age combatendo a própria resistência à insulina. Dessa forma, ele não apenas incrementa a produção de insulina, como também otimiza sua eficiência por meio de outros mecanismos, como a redução de inflamações, o controle dos níveis de gordura no sangue, a diminuição de hormônios que elevam a glicemia e até mesmo a promoção da perda de peso.
Pacientes em uso de Ozempic apresentam, em média, uma redução de 10% do peso corporal. A perda ponderal, por sua vez, contribui para o controle dos sintomas do diabetes tipo 2. O impacto do Ozempic. A perda de peso foi o fator que impulsionou o Ozempic para além do âmbito medicinal, conferindo-lhe um status quase cultural. A expressiva perda de peso, observada em influenciadores e celebridades que utilizaram o Ozempic, despertou a atenção para esse efeito secundário considerado quase milagroso por muitos. Como resultado, o Ozempic se tornou provavelmente o medicamento mais conhecido globalmente. A título de exemplo, no último ano, a Novo Nordisk, detentora da patente do Ozempic, registrou um faturamento superior a 50 bilhões de dólares graças aos seus medicamentos à base de semaglutida. Esse valor se aproxima do montante investido pela empresa em pesquisa desde a década de 90, considerando a venda de apenas um princípio ativo. Atualmente, 6% da população americana já utilizou Ozempic ou algum análogo. Isso corresponde a 20 milhões de pessoas, das quais 8 milhões utilizaram o medicamento com o objetivo de emagrecer. No Brasil, a substância ainda não possui ampla acessibilidade, o que dificulta a obtenção de dados similares. Contudo, o interesse pelo Ozempic é tamanho que alguns indivíduos o importam, desembolsando mais de R$10 mil por dose. O impacto do Ozempic nos Estados Unidos foi tão significativo que possivelmente influenciou até mesmo o setor varejista. Segundo o Walmart, que engloba tanto mercados quanto farmácias, há uma correlação entre as vendas de Ozempic nas farmácias e a redução na venda de alimentos nas lojas da rede. Um único medicamento, uma única substância, impactou o comércio de uma das maiores empresas do setor. No Brasil, o Ozempic gerou R$3,7 bilhões em vendas, com tamanha procura que chega a apresentar escassez nas farmácias. Além disso, a patente do Ozempic no Brasil expirará em breve e outras empresas farmacêuticas já se preparam para produzir suas próprias versões do medicamento. A trajetória do Ozempic até o presente momento demonstra claramente seus efeitos potentes, tanto no tratamento do diabetes quanto na perda de peso. E torna-se cada vez mais evidente que o Ozempic integrará os tratamentos futuros, principalmente para o diabetes tipo 2. Isso se deve, em parte, ao fato de que o efeito adverso de perda de peso geralmente é benéfico para pacientes com diabetes tipo 2, muitos dos quais também convivem com a obesidade. O controle do peso, por sua vez, auxilia no controle do próprio diabetes. O excesso de gordura corporal, especialmente a visceral, constitui um fator de risco para diversas doenças. A redução da massa corporal, portanto, pode ser uma intervenção valiosa para indivíduos com problemas cardíacos, por exemplo. Essa informação ganha ainda mais relevância ao lembrarmos que, no Brasil, aproximadamente metade da população adulta apresenta sobrepeso e 1 a cada 5 pessoas adultas são obesas. Um dos desafios reside na dificuldade das intervenções para perda de peso. Como muitos já experimentaram, emagrecer não é uma tarefa simples. Métodos como simplesmente orientar alguém a perder peso ou aprimorar a dieta apresentam baixíssima taxa de sucesso. Inúmeros fatores genéticos, sociais, ambientais, de estilo de vida e de saúde podem transformar a perda de peso em uma batalha quase intransponível, justamente para aqueles que mais se beneficiariam com a redução da gordura corporal. E é nesse contexto que retornamos ao Ozempic, ou mais precisamente ao Wegovy, a versão do Ozempic destinada à perda de peso, que também utiliza a semaglutida como princípio ativo. Tais medicamentos podem integrar uma intervenção médica para emagrecimento e têm apresentado certo êxito nessa aplicação. Aliás,
Esse sucesso gerou até mesmo uma percepção negativa em relação ao uso dessas substâncias para a perda de peso, como se aqueles que emagreceram com medicamentos à base de semaglutida estivessem agindo de forma desonesta. A internet, como de costume, oferece uma vasta gama de opiniões contundentes sobre peso, sobre o Ozempic e sobre seu uso para emagrecimento. A propósito, deixe nos comentários sua opinião. Você acredita que o uso de Ozempic para emagrecer configura algum tipo de trapaça? Opiniões complexas e elaboradas sobre medicamentos como o Ozempic demonstram sua forte presença no cenário mundial. Sua inclusão no debate público é positiva, considerando que, em breve, a patente do Ozempic expirará, tornando-o mais acessível. Portanto, debater o uso adequado do medicamento se faz necessário. Para isso, inicialmente, precisamos compreender como um medicamento originalmente desenvolvido para o diabetes promove a perda de peso. A chave para essa compreensão reside na forma como a semaglutida age no organismo. Além de regular os níveis glicêmicos, a semaglutida desacelera o processo digestivo, resultando na diminuição do apetite. Adicionalmente, exerce um efeito importante no cérebro. A semaglutida também intensifica a sensação de saciedade durante as refeições. Consequentemente, além de retardar o esvaziamento gástrico, o indivíduo se sente satisfeito com uma menor quantidade de alimento, o que resulta na redução do apetite e, consequentemente, na perda de peso. Até pouco tempo, essa explicação poderia encerrar este vídeo. Um medicamento que simultaneamente trata o diabetes e auxilia na perda de peso já representa uma conquista significativa. No entanto, observamos outro efeito em indivíduos que utilizam o Ozempic, com potencial para impactar globalmente ou, ao menos, transformar a vida de bilhões de pessoas. A semaglutida presente no Ozempic demonstra potencial para tratar uma das condições mais complexas de serem abordadas: os vícios. Contudo, é crucial um alerta. Ainda não há confirmação científica definitiva sobre a eficácia do Ozempic no tratamento de dependências. As evidências disponíveis se baseiam em relatos de pacientes e estudos preliminares com animais. Algumas dessas pesquisas demonstraram que medicamentos como a semaglutida, presente no Ozempic, reduzem o consumo de álcool, nicotina e até mesmo substâncias como cocaína e metanfetamina. Esses achados sugerem que os efeitos do Ozempic podem transcender a regulação do apetite e da glicemia, influenciando os circuitos de recompensa cerebrais, nos quais substâncias e comportamentos viciantes ativam a liberação de dopamina. A dopamina é reconhecida como um neurotransmissor fundamental no sistema de recompensa do cérebro, motivando comportamentos repetitivos, como o consumo de álcool ou drogas. O Ozempic é inegavelmente um medicamento útil, mas é crucial lembrar que ele também pode causar efeitos colaterais indesejados, como desidratação ou risco de inflamação no pâncreas, o que é especialmente perigoso para indivíduos que abusam do álcool ou apresentam outros problemas nesse órgão. Como qualquer outro medicamento, é fundamental seguir as orientações de profissionais de saúde para utilizá-lo de forma adequada. Se você assistiu ao vídeo até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Você é muito importante para o nosso sucesso. E também conte nos comentários se você já teve alguma experiência com o Ozempic e como foi. Até a próxima!